Boa tarde, amigas e amigos. O Três Pontos, nosso programa aqui da Rádio Metrópole e do canal Bob Fernandes no YouTube. Hoje não terá Mário Kertz, que está viajando, e Jane de Freitas, momentaneamente fora de combate. Mas aqui estamos com o Sérgio Augusto e hoje um convidado muito especial, especialíssimo, o escritor Milton Ratum, autor de clássicos, premiadíssimo escritor no Brasil e no exterior. E sobre isso também nós conversaremos. Muitíssimo bem-vindo, querido Milton Ratum. Obrigado, Bob. Obrigado, Sérgio. É um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Metrópole. Deixa eu começar passando a bola, antes de passar para o Sérgio, fazer logo uma pergunta. Milton, a sua trilogia, O Lugar Mais Sombrio, teve primeiro livro A Noite da Espera, depois Pontos de Fuga, e você já entregou à editora o terceiro romance. O que você pode ou não pode nos adiantar? Sai esse ano, já tem nome, aborda qual período, se passa onde, ou é cedo ainda para falar sobre isso? Não, o título ainda está em discussão, há várias sugestões e opções, não sei ainda o título definitivo, Bob. Mas eu posso adiantar que o terceiro volume é o livro da mãe do personagem principal, do narrador principal, o Martim, né? Quer dizer, essa mãe que aparece no primeiro volume, A Noite da Espera, e depois ela some, ela desaparece e ninguém sabe por quê, né? E a resposta é o livro dela, né? Quer dizer, as memórias dela que aparecem nesse terceiro volume, em que ela conta a história da vida dela, das pessoas ao redor, enfim, do casamento, do novo casamento, e da relação, sobretudo da relação complicada com esse filho também, com o Martim, que está no exílio em Paris, né? E ela está num lugar específico, não? Ela está aí, bom, sim, ela vai morar num sítio no interior de São Paulo, perto de Campinas, e depois vai para Minas. Então é o meu romance mineiro também, tem uma parte mineira. Aí, assim, meu amor por Minas e pela literatura mineira, vamos dizer assim. Sérgio, Milton, prazer em revê-lo. Há quanto tempo, né? Quanto tempo, Sérgio? Prazer também. Muito Você não bom falar com imagina, você. você não imagina como eu gosto dos seus livros. Mas Obrigado. vem cá, você o livro sai, tem data não para ser lançado não? Ah, Não, né? provável, se tudo der certo, Sérgio, provavelmente no segundo semestre, Sei. pela Companhia das Letras, né, Ah, que é a minha editora. A nossa é, editora, você né? é você está sempre antes vindo do para a Feira Natal, do né? Livro? Eu vou para a Bienal, eu vou para a Bienal do Rio, dia 21 de junho, acho que é um sábado. Eu Hum. vou participar enfim, de uma mesa redonda. Não sei exatamente com quem ainda, mas eu confirmei minha presença. Faz tempo que eu não vou ao Rio. E eu ia bom sair de São Paulo aí para o Rio de Janeiro. É sempre bom. Eu lembro, viu, Sérgio, você me contou não, você escreveu numa crônica uma coisa muito engraçada que eu sempre cito por aí. Quando Faulkner visitou o Brasil, veio ao Ah, Brasil, ele, em, ele cin- foi a São Paulo. em 53, eu acho, É. né? É, Pô, ele, 54, perto do centenário, do quarto centenário de São Paulo, por aí. É, é, por e, aí. e ele entrou, você conta que ele entrou no hotel no centro de São Paulo, já meio mamado, ele bebia um Não, ele pouco, era o né? estado natural dele, era beber. Ele bebia muito. Então puseram ele no, trouxeram ele para São Paulo, acho que ele não tinha a menor noção do que ele estava, onde ele estava. Aí botaram ele no hotel, ele acordou de manhã, acho que era na Avenida Paulista ou São Luís. Ele abriu a janela e perguntou assim: What the hell am I doing in Chicago? E ele era assim, ele Não, bebia muito. O Sidney Chaplin, filho do Chaplin, quando eu conheci aqui no Rio de Janeiro,
ele deu uma entrevista para o Pasquim e ele contou para a gente que a filmagem do A Terra dos Faraós, cujo roteiro foi filmado uma parte no Egito, o resto em estúdio, e a parte a parte do Faulkner, que ele escreveu uma parte do roteiro, né? O Howard Sim. Hawks levou ele para o hotel, ele ficou hospedado no hotel em Cairo. Às 10 horas da manhã, ele levantava, já, tipo, não é que estava de porno, ele acordava, o de jejum dele era com cerveja. E aí ia embora. Era impressionante o Faulkner. É, não, mas eu não sei, eu acho que eu inventei um pouco a sua história, eu acrescentei, Ah, eu, ficcionista, claro. Olha. o que eu, É. o que eu conto é o seguinte, quando ele abre a janela do quarto, ele diz, porra, como Chicago ficou feia. Ah, é melhor ainda. Melhor ainda. Ah, Olha, mas Milton, é isso, é isso. São Paulo realmente ficou uma cidade muito, muito feia, muito, enfim, esses prédios eles não se contentam mais com 15 andares, sabe, Era uma Sérgio? cidade bruta, ah, né? Eu acho que é um. olha, São, assunto agora que a gente tinha entrado daqui a pouco. Eu acabei de mandar para o Danilo. Danilo, bota essa imagem que eu te mandei. Olha que coisa incrível. Isso aqui é a entrada da Avenida Paulista. Danilo, vê se você. Ó, isso eu peguei ontem à noite. O É, rooftop mais alto de São Paulo. Eles fazem como se fosse uma um grande. glória, Uma é, glória. uma Em glória. Salvador, quando estavam na casa dos Odebrecht, o Correio da Bahia deu a seguinte chamada, isso um ano e pouco atrás. Salvador ganha sua mais alta torre com 54 andares. Como se fosse motivo de orgulho, né? É, é uma loucura isso aí. Quer dizer, eles acham lindo tapar o céu, é. sabe? A praia, o mar. Banir o horizonte. Eles acham lindo banir o horizonte. Quer dizer, é uma loucura. Quer dizer, não há controle nenhum, né? Eu estou puxando esse tema antes da gente entrar na literatura propriamente dita e outras, Milton, porque eu sei que você é um arquiteto indignado com o que se passa, por exemplo, em Manaus, na sua Manaus. E isso está acontecendo de Porto Alegre a Belém, todas as grandes cidades. Acho que é um ciclo de capital concentrado e vai terminar numa bolha imobiliária, porque não tem tanta gente nem tanto escritório, né? E essas bolhas terminam nos bancos, que é quem financia, né? Mas me fale um pouco de Manaus, que eu sei que há anos você tem dito que aquilo ali está acontecendo, é uma barbaridade. Manaus é um caso realmente, vamos dizer assim, exemplar, Bob, de como as cidades brasileiras, as capitais, e outras cidades foram é, mal planejadas, foram depredadas, os centros históricos, ou seja, a memória urbana foi totalmente devastada ou parcialmente devastada. E no caso de Manaus, pensa bem, Manaus, se você pensar na Manaus que foi concebida durante o ciclo da borracha, o boom da borracha, entre 1800 a grosso modo, entre 1880 e 1910, o pensamento urbano daquela época era muito mais coerente, vamos dizer, com a vida das pessoas do que aconteceu depois. Porque a cidade, até os anos 60, do 1960, da década passada, ela tinha uma certa harmonia com a natureza. Quer dizer, qual era o lazer dos manauaras? Era ir tomar banho, nadar nos igarapés que ficavam a 15, 20 minutos de qualquer lugar do centro de Manaus, certo? Água limpa, cristalina, a floresta intacta. É bom a gente lembrar que em 1970, só 1% da Amazônia havia sido devastada, ou seja, zero, quase nada, certo? Então, Manaus e as cidades da Amazônia, elas mantinham essa relação com a natureza,
né? Quer dizer, era uma cidade que não havia um único prédio, Manaus, né? Havia um edifício de 8 andares, que ainda está lá. Era uma cidade com colinas suaves, enfim, com aquele casario antigo, com alguns bairros pobres, é verdade, mas não essa loucura que é hoje. E a partir da Zona Franca, da década de 1970, com a instalação das indústrias do mundo todo e a imigração interna, não só do interior do Amazonas, do Pará ou da Amazônia, mas também do Brasil todo, porque quando você instala indústrias, as pessoas vão atrás de emprego. As Salvador, pessoas. O que aconteceu com São Paulo, com Rio de Janeiro, com São Paulo desde a década de, sei lá, 30, 40. Então, e foram invasões. Então, o Euclides da Cunha, em 1904, já sacou isso, tinha sacado isso. Que ele foi para Manaus, ele foi até para o Alto do Purus, né? Ele comandou uma expedição mista peruano-brasileira para reconhecimento da nascente do Purus e questão de fronteiras. E Euclides dizia que Manaus era uma cidade comercial insuportável. Em 1904 ele falava isso, né? Então, as pessoas chegaram, assim, como ele diz, a gandaia, um crescimento à gandaia, sem nenhuma planificação, sem nenhum planejamento. Então, o que aconteceu? Toda a área, a floresta em torno de Manaus, ela foi devastada, foi invadida, aí construíram-se conjuntos habitacionais horrorosos. Para você ter uma ideia, Bob e Sérgio, os ouvintes da Rádio Metrópole, o general, o Marechal Castelo Branco, quando visitou um conjunto habitacional em Manaus, por volta de 66, salvo engano, ele disse, mas isso parece um canil. Ele falou isso. Você imagina? Sabe, aquelas casas apertadas, aquelas casinhas, né, numa área devastada, como se fosse um deserto, sabe? É qual é, um crime, qual é um é, crime. eu não diria o divisor, mas o invasor de águas nessa história toda? O que que marca essa degradação? Eu acho que essa mistura tão brasileira e horrível, né, de ganância com ignorância, E isso nos né? anos 70. Isso nos anos 70. Quer dizer, vamos dizer, essa deterioração urbana começou nos anos 70 e nunca mais parou. Nunca mais parou. Hoje você tem bairros na zona leste de Manaus que são favelas é, como a gente via em São Paulo nos anos 70 ainda. Favela de casebres, com cobertura Zinco. de plástico, não, às vezes de plástico, de lona ou de zinco, né, sem infraestrutura urbana. Manaus e Belém, e por ironia, Belém, a sede da COP30, são as capitais com maior carência de infraestrutura urbana. A metade de Manaus não tem acesso a esgoto, Bob. A metade da população de Manaus. Quer dizer, quando se fala na Amazônia, na floresta, na questão indígena, é importantíssimo, é fundamental. Mas a gente tem que ver também a questão urbana, porque 1 milhão de pessoas em Manaus não tem, vivem mal, vivem muito mal, a metade da população. Isso não é um desastre socioambiental? Eu acho que sim, né? Eu Isso acho é que tudo sim. contemporâneo da Transamazônica, né? Da construção da Transamazônica. Exatamente. Veio concomitante, né, É, Sérgio? veio, veio. Aquilo era uma Veio artéria para devastação, né? exatamente. Quer dizer, se você prestar atenção no que aconteceu na década de 70, que para mim foi a grande tragédia brasileira, que nós nunca mais recuperamos, é que vamos dizer, essa destruição urbana foi também concomitante às estradas, a Uhum. Transamazônica, a Perimetral Norte, É. Manaus-Porto Velho.
Manaus, Boa Vista, com o assassinato de centenas, milhares de indígenas, Vaimiri e Atuaris, No na total, década de no 70. total, na ditadura, estimados 8.000 indígenas assassinados. É isso, e pouco, muito pouco falado, né, Bob? Muito pouco comentado. A matança dos povos indígenas durante a ditadura. Foi horrível. Então, foi uma, vamos dizer, uma ocupação totalmente bárbara, né? Totalmente bárbara. E que continuou no governo anterior, não é? O governo anterior retomou essa ocupação bárbara, né? Bom, ainda bem que foi interrompido nas últimas eleições, porque não teria mais retorno, sabe? 100.000 toneladas de mercúrio nos rios da Amazônia, de Tapajós, etc, etc. Alter do chão, tudo está lá. E o mercúrio não evapora, está lá. As pessoas estão Mas comendo e bebendo o que está lá. não, não, em toda a Amazônia, Bob, toda a Amazônia, no Alto Rio Negro, no Acre, né? A própria ministra Marina Silva foi contaminada, né? Quando ela era jovem, né? E teve sequelas de saúde sérias, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente às vezes pensa na Amazônia apenas, ela falou, mas tem a contaminação dos rios, tem a devastação da floresta, tem o desastre urbano, quer dizer, é uma coisa muito, muito séria. A gente não está conseguindo entrar na literatura, embora isso esteja na literatura, né? Só lembrando que de vez em quando sai uma notícia, como eu vi essa semana, que cresce absurdamente o índice de câncer no intestino, como se isso fosse fruto do nada, e não fruto do que as pessoas estão bebendo e comendo. Mas é claro, a gente isso terá consequências gravíssimas, sabe, óbvio, na juventude. Sabe, Futuras gerações. porque o Bob é mais jovem, enfim, mas nós três, por exemplo, o próprio Mário, o Jânio, nós comemos menos enlatados na nossa vida, sabe? Uhum. Nós comemos alimentos com menos agrotóxicos. Na minha infância, na, Multiprocessados chamam hoje. mu- Multiprocessado. é, na nossa infância, cara, nós não comíamos nada, não tinha agrotóxico, não é mesmo? A gente comia coisas saudáveis, Até né? a paçoca era melhor. Mas, o Milton, você me corrige, tá? Vai me corrigindo aí. Você já publicou 6 romances, um livro de contos, um livro de crônicas, já foi publicado em 17 países, e premiadíssimo. Mas o mais importante é que o livro Dois Irmãos é o livro mais retirado, mais emprestado no acervo da Biblioteca Mário de Andrade. E quais obras suas já foram adaptadas para cinema, televisão, etc., e teatro também, né? Bob, eu costumo dizer que o grande prêmio de um escritor, de uma escritora, é o leitor, sabe? O que o Tchekov chamava de leitor de qualidade. Esse é o prêmio, sobretudo os leitores jovens, né? Porque a literatura tem um papel formador também, né? Quer dizer, essa notícia que você deu da Biblioteca Mário de Andrade me deixou contente porque Dois Irmãos não é um best-seller, não foi um best-seller, foi um livro que alcançou um público enorme para o padrão brasileiro, mas nos 20 anos de vida, não, 25 anos de vida, né? Foi muito adotado em escolas, mesmo no Rio de Janeiro, na Bahia e no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo. Ele tem professores que trabalham com esse romance. E eu também não esperava, Bob, a adaptação para o cinema. Quer dizer, foi uma. Porque você, quando escreve, você não pensa. O Sérgio pode me corrigir, mas não sei. Alguns escritores americanos, o Sérgio, escrevem, às vezes, romances adaptados para roteiro, mais ou menos isso, né?
Eles Hum, já pensam no filme, né? é. Isso é muito americano, né? Quer dizer, É, uma visão muito industrial, né? é, então, exatamente. Eles já pensam no. Tanto que você falou do. A gente falou do Faulkner. É. Faulkner Só nunca que o deu cara certo. nunca deu certo no cinema e ele trabalhou muito, ele fez muito roteiro. Ele ganhava dinheiro em Hollywood, onde morou uns tempos É, e depois trabalhando. desistiu, né? Depois desistiu, não aguentou É, mais, voltou lá para o Mississippi fazer o livro dele, né? pro whisky de Nova É, York. é aqui não tanta falta. E, mas é isso mesmo. Mas eu, por exemplo, no outro dia tem um fenômeno curioso, negócio de adaptação. A literatura sempre ganha do cinema, ou seja, o romance é sempre melhor que o filme, de modo geral. Mas tem um filme que é aquele filme dirigido pelo Clint Eastwood, que ele é um fotógrafo, com ele a Meryl Streep, até o título me foge agora, que é curioso que eu fui ver esse filme no Festival de Cinema aqui do Rio, eu fui ver de manhã que eu tinha que escrever quando o filme fosse exibido, no dia seguinte, no festival. Eu vi o filme e achei o filme muito melhor que o livro, porque ele está na entrada, antes da sessão, eles entregaram um livro, a tradução brasileira do livro, que é um livro fininho. Eu cheguei em casa e fui ler o livro antes de escrever sobre o filme. Eu descobri que o filme era muito mais denso, com muito mais riqueza do que o livro. O livro é uma churumela desse tamaninho e o livro é uma bobagem. É, E eu fiquei impressionado. Pela primeira vez na minha vida, eu não consegui me lembrar de outro exemplo da superioridade da versão cinematográfica. Se bem que, mas por exemplo, mas isso, tinha meu exemplo clássico é o Vidas Amargas, primeiro filme do James Dean, que certamente você viu, que é sim, claro. baseado no John Steinbeck, A Leste do Paraíba, A Leste do Éden, que eu fui É. ler a Leste do Éden, que é um calhamaço, porque eu gostei muito do filme, e o filme é melhor. Eu acho o filme uma adaptação inteligentíssima do livro, que ele faz uma suma, já que são as mesmas histórias passando de irmão para irmão, mesmo drama, né, de ciumeira entre irmãos, problema de Mas, família, e ele fez uma síntese maravilhosa, E mas foi uma ficou exceção. são exceções, eu acho, É. mas são dois ótimos exemplos. E tem também, Sérgio, Hum. os grandes livros com grandes adaptações. Uhum. Noites Brancas, por exemplo, né? Ah, do Visconti. Não é? É, Porra, que filmaço! Vidas filmaço Secas, dele. né? Para citar É, o a nosso, vida assim que é perfeito, né? não é? É. São São Bernardo, São Bernardo. Aliás, o Graciliano teve sorte, né? Também. muita sorte, muita sorte. E aí são exemplos de filmes que têm a grandeza dos Original, né? livros do originais. Isso eu acho fantástico. Bom, mas claro que Milton, eu. pode ter Sim. coisas que o nosso ouvinte ou espectador na rádio ou no canal esteja desatento, mas tem outras obras suas ou outras adaptações de obras suas também, não é? Assim, do Dois Irmãos teve a série da Globo, né? Dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, com roteiro da Maria Camargo, que foi uma minissérie que teve uma audiência grande. Tá? Em Manaus e Belém parece que deu 70 pontos no Ibope, quer dizer, quase toda a cidade. A cidade estava vendo a minissérie. E depois teve a adaptação do Órfãos do Eldorado, Guilherme Coelho, que também é do Rio, um jovem cineasta do Rio. Um conto que o Sérgio Machado adaptou, né, do meu livro de contos, A Cidade Ilhada. Um filme belíssimo que é O Rio do Desejo. Né? E agora o Marcelo Gomes adaptou o Relato de um Certo Oriente, que se chama Retrato de um Certo Oriente, que é também um filme belíssimo, que trata de questões de imigração. O Marcelo, porque tem isso também no cinema, né? O roteiro, às vezes, ele acrescenta coisas que não estão no livro, né? Então, o Marcelo acrescentou no roteiro cenas, questão da imigração, por exemplo, de refugiados, que é uma questão muito atual, né? Muito candente, que não estão
não são o centro do romance, do Relato de um Certo Oriente, né? Quer dizer, é um drama familiar com relatos de memória, e esses temas não estão, vamos dizer, no meu romance, mas o Marcelo, vamos dizer, adicionou para dar, vamos dizer, uma certa contemporaneidade, que trouxe para o momento presente essas questões, né? Se E enriquece muito. enriquece. Esse é um caso em que o filme traz novos elementos. Ele é em preto e branco, falado em 4 línguas, inclusive numa língua indígena, em francês, em árabe, em português, um pouco em italiano. Eu gosto muito do Marcelo. Também tive sorte com meus cineastas, sabe, Sérgio? Isso é já fundamental. Porque às vezes não dá certo, né? Às vezes pode ser um desastre também, né? Então, e eu não me meti no roteiro, nada. Eu nunca, porque não é o meu métier. Os roteiristas são meio malucos, porque eles escrevem um roteiro já vendo, eles têm essa capacidade, eles Ah, estão vendo aquela imagem, né? Você, quando escreve, você está preocupado com a questão psicológica, com a subjetividade, enfim, com a trama, com a você, estrutura, né? com a estrutura toda. Você não está É. vendo um filme, você está ali no. Mas os caras, os roteiristas, eles estão. Eu não sei fazer roteiro. Eu tentei Mas uma você, vez, foi. mas você nunca, quando está escrevendo ou acabou de escrever uma determinada passagem no livro, você diz, pô, isso aqui se filmassem, isso aqui daria uma Ah, boa cena. O potencial dela. Você não tem isso, é. nunca teve isso, não? Não, já tive, já pensei nisso. Eu já pensei, por exemplo, quando eu escrevi a cena do suicídio de um personagem, do Relato de um Certo Oriente, o suicídio dele. Antes ele tem uma orquídea na mão e fica, vamos dizer, ele fica num coreto lá numa praça em Manaus, ele está meio enlouquecido. Eu pensei, nossa, isso poderia ser uma cena de um filme, né? Ah. Às vezes passa pela minha cabeça, mas é muito, vamos dizer assim, muito raro assim, eu pensar no filme Isso. quando eu escrevo. Milton, você levou nessa trilha até agora? A Noite da Espera, não é isso? Pontos de Fuga e o terceiro. Isso. Quanto tempo? É. Eu comecei, Bob, eu fiz o primeiro plano, assim, um projeto, um esboço, anteprojeto, para falar uma linguagem de arquiteto, um estudo preliminar. Eu fiz em 2000, começo de 2008, quando eu terminei o Órfão do Eldorado. Então, lá se vão 2008, são, sei lá, é, 18 pode, anos. 18 anos. 18 anos. Já Para quem, pode votar. pra quem pensa que é fácil, tá aí, né? É. Cara, não é fácil, nada é fácil, né? Jorge Luiz Borges dizia que nem escrever um bilhete, até para escrever um bilhete é complicado, É, porque É. você tem 1000 maneiras de escrever um bilhete de 3 linhas, né? É. Não precisa ser uma carta de amor. É assim, É. vou ali na padaria e volto já. Você pode dizer isso em 20 maneiras diferentes, né? mas, Ela E, pô, era um exemplo parecido com esse que o Godard dizia: a diferença da literatura para cinema é que se você disser a fulana, a mulher sair às 5 horas da tarde para fazer compra, você pode dizer isso de 3 ou 4 formas, né? Botando a ordem. Eram 4 horas da tarde quando elas são sair. Cinema não, você mostra uma imagem e pronto. Já tem tudo ali. Se tiver um relógio no fundo, então e ela com a sacola na mão, num take só você já acabou, resume. Tá aí uma das acabou. diferenças do cinema para a literatura. mas falando de É isso. linguagem, que as pessoas esperam tudo muito cifrado. A coisa da imposição dessa estética da Big Tech
As pessoas, por exemplo, se você fica, eu fico vendo o YouTube, você tem dezenas de coisas que são o seguinte, corte, os caras pegam um bate-boca no Congresso, 2 minutos ou três, bota ali, ou um jogo de futebol, e aquilo tem milhares de pessoas assistindo, as pessoas se acostumaram a uma velocidade que a mim parece incompatível com reflexão. Então, isso eu acho que a literatura também no médio e longo prazo, você não acha, ô Jânio e Sérgio, que isso, ô Milton e Sérgio, que isso pode chegar a um. Isso vai mudando a maneira das pessoas lerem as coisas e verem as coisas, né? Por exemplo, as novelas já têm hoje uma velocidade que antes não tinham. É, Você tem que resolver um capítulo, uma coisa que você resolvia em uma semana antes. A novela chamada Beleza Fatal, uma série que tem aí, que é assim. No mesmo capítulo matam 10, traem 15, sabe? Mas todas as é, novidades são deformadas com o tempo, né? é. Os avanços estéticos, as novidades. O que os filhotes de Godard e Glauber Rocha, os falsos filhotes, né? Foi um desastre, né? Parecia caricatura do original, né? E aí, se você não tem talento, né? Não tem. É uma coisa, às vezes, horripilante. Eu acho que essa coisa da influência também, que nem o Guimarães Rosa ou a Clarice Lispector, né? Não dá para imitar, né? Não. Aí é um desastre, vira um pastiche. Mas É. eu acho que o cinema ajudou muito a literatura. Quer dizer, no começo, há romances já que, do século XIX que trabalham com cortes, né? Com corte Hum. espacial, temporal. Flaubert, por exemplo, já É. fazia isso, né? E o cinema, vamos dizer, foi de alguma forma influenciado por isso. Mas o próprio cinema depois influenciou o modo de escrever, porque não faz mais sentido, depois do cinema, você fazer descrições minuciosas. É como você falou, o Godard está lá, a mulher vai sair às 5 da. Está lá a cena, você não precisa descrever. Chovia, eram 5 horas da tarde, chovia quando a mulher foi às É, compras. então, todos esses detalhes de descrição, enfim, que às vezes, enfim, eram páginas e páginas, isso já não faz muito sentido, né, na literatura moderna. Agora, o que a literatura pede é paciência, né? É isso, É Isso. paciência. é Que isso. você tem que ter paciência. Você tem que. E eu sou muito lento, sabe? Eu sou um amazonense típico, já que tem esse clichê do Ah, nortista Vamos é. nessa, vamos nessa. lento, né? Dos baianos que são lentos. Mas, graças a Deus, por que eu vou ter pressa para comer, enfim, para namorar, para fazer amor, para É. viver, É. para escrever? Pô, não precisa ter pressa. E eu sou um dinossauro assumido, eu escrevo à mão, né? Quer dizer, a única coisa que eu escrevia diretamente no computador eram as crônicas do Estadão, porque a gente tinha prazo, né? E o prazo me angustiava, coisa do jornalismo, que não pode. Não, amanhã eu continuo. Não, não tem amanhã. Tem que fazer agora, né? É. Você tem que entregar hoje, não tem como. Mas eu me lembro que quando o Órfãos do Eldorado, que é uma novela de 100 páginas, foi o único livro encomendado que na minha, o primeiro e o último, porque eu nunca mais aceitei encomenda, porque eu tinha um prazo para escrever esse romance, né? E isso me angustiava muito. Eu acho que eu passava mais tempo angustiado do que escrevendo. Digo, pô, eu vou ter que entregar em um ano. Eu nunca escrevi nenhum romance em um ano. Na verdade, eu driblei o prazo e olha que eram ingleses, viu? É uma encomenda de uma editora inglesa. Mas no fim eles aceitaram 2 anos e era uma coisa curta. Mas eu sou muito lento, reescrevo muito. Eu tenho, eu fico aflito quando eu vou terminar, porque eu depois não sei mais o que eu vou fazer na minha vida, né? Quer dizer, o que que eu vou fazer depois, né? Você escreve outro romance, mas, pô, começar um romance, cara, É. é Mas, outra. É, mas só voltando a esse tema, esses dias uma notícia que diz que
um terço dos brasileiros tem a chamada analfabetismo funcional. Eu acho que isso tem a ver com essa coisa da velocidade que eu digo. Quando eu digo corte, é o seguinte: o cara pega um debate de 2 horas, isola 2 minutos e busca resumir aquilo em 2 minutos, e as pessoas vão se acostumando a isso. Eu acho que essa incapacidade de compreender o que está lendo tem muito a ver com essa velocidade imposta em busca da audiência e do clique. Eu não sei se isso vai acabar interferindo no conjunto de leitores, entende? A própria Acho que isso ideia do corte é descontextualizante, né? é, eu acho que já está interferindo, sabe? Eu acho que as pessoas, enfim, elas não têm mais. Porque o que é a literatura? A literatura, para você ler um livro, qualquer livro, bom livro, romance, ou ensaio, ou poesia, a literatura pede concentração, atenção, não é? Quer dizer, você não pode ler 6 minutos, depois mais 10 minutos, depois, sabe, falar não sei o quê e ir para as redes sociais. Não, você imagina hoje, você lê um livro como Grande Sertão Veredas, que é um livro de mais de 500 páginas, que pede muita atenção, pede paciência. Quer dizer, eu acho que os jovens que leem Grande Sertão Veredas são verdadeiros heróis. Agora É, sim. sem, São sem ver heróis. meme, sem ver os memes. Você viu os memes? Sem ver os memes, que você sentar hoje e ler durante, que seja 1 hora, já não estou nem pedindo 3 horas, que seja 40 minutos, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou pedir 15 minutos. Pois é. É isso. O livro Mas, será um bula de remédio, né? mas é isso que falta, eu acho que falta, quer dizer, o celular, as redes sociais tiraram essa concentração que é fundamental para o leitor, né? Quer dizer, o próprio o Borges, que eu já citei, escritor argentino, ele dizia que, e com razão, que ler é muito mais civilizado do que escrever, né? Porque escrever tem aquela coisa, um pouco de angústia, de ânsia, sei lá, os impasses, os momentos enfim, de dar um branco total. Mas o leitor não, é um ato muito civilizador. Você senta, lê e viaja naquele texto, né? Conhece outras culturas, conflitos, às vezes se reconhece no personagem, você odeia, gosta de um e de outro, você sai, vamos dizer, alimentado espiritualmente, né? Quer dizer, a literatura não tem um valor, vamos dizer, útil na utilidade do sistema, tal, mas através da literatura, como disse o Antônio Cândido, nosso grande crítico, você se humaniza também. Quer dizer, Uhum. ajuda a humanizar uma pessoa. Quer dizer, é muito diferente. Eu, quando li Vidas Secas, nos meus 13, 14 anos, em Manaus, eu disse, pô, o mundo não acaba na minha cidade, nem nesse planeta de água, nesse mundo de água. O Brasil é seco também, é miserável. O Brasil Aridez. Tem aridez. é a aridez, é a miséria de Fabiano e sua família. O Brasil é o Nordeste, é esse Nordeste também, como foi o romance tão importante para mim, Capitães da Areia, que eu li na mesma época, que já é uma história tão atual, escrita há quase um século, e, no entanto, o Jorge Amado já estava tocando numa questão fundamental, numa tragédia brasileira. Né? Quer dizer, você conhece o seu próprio país também através e os outros e outras culturas, né? Quer dizer, isso foi tão importante, essas primeiras leituras da minha juventude, que foram fundamentais para eu escrever, para eu me tornar escritor, na verdade. Uma vez eu Milton, perguntei a você qual era qual havia, se você se lembrava do primeiro livro que você leu quando criança,
E você disse que o seu primeiro livro foi a voz do seu avô libanês, que É, contava histórias. Você pegou literatura através da oralidade do seu é avô com verdade. história, com a meninada, para os curumins, se dizendo os curumins. E você até homenageia ele no Adeus do Comandante. Exatamente. É para ele, porque eu vi essas histórias, Sérgio. Ele não tinha Uhum. televisão em Manaus. É. A TV em Manaus só chegou em 67, 68. Então ele reunia. Ele era um grande mentiroso, esse meu avô também. Ele inventava coisas. Ficcionista. É, Claro, é um fantasista, né? fantasista total. Pô, mas ele era um homem que tinha viajado muito. Imagina, ele veio do sul do Líbano para Manaus, sem falar uma palavra em português. Aí chegou ali, começou a Cheio de vender, histórias para contar, né? cheio de histórias É, e ele era uma coisas. Sherazade sem pena de sem ameaça de ser morto, né? Exatamente. E eu descobri depois que muitas histórias que ele contavam eram adaptações que ele Da Mil inventava e da Uma Mil e Uma Noites. Noites. Ah. Muito tempo depois ele me disse: Não, aquilo ali, você ficava fascinada. Cascata. Cascata, como chama no jornalismo. É. Cascata E ele total. com medo de você, vovô, isso eu já li. Mas você vê Mas, o poder da oralidade, né, do contador de histórias, da pessoa que tem a experiência, né, que passou, Hum. que viajou muito, que teve essa experiência de vida, esse movimento, essa translação de uma língua para outra, de uma cultura para outra, e depois contar essa experiência para os netos, para as crianças. A gente perdeu isso, né, Sérgio É. e Bob? Quer dizer, hoje, quando eu vejo os jovens, eles vão da escola para. Eles não conhecem a sua cidade também, é, né? Quer dizer, eles não GPS. conhecem. Quantos jovens de GPS. São Paulo, da classe média ou da elite, conhecem o mercado municipal, por exemplo, em São Paulo? Poucos. Foram ao centro de São Paulo, conhecer o centro histórico de São Paulo, né? Que tem ali coisas, ainda sobreviveram coisas bonitas, prédios bonitos que tem um significado histórico importante. Bom, em Salvador isso É. enfim, tem tudo está lá, né? O centro histórico de Salvador já é um passeio pela história, né? Pela colonização, pela escravidão, enfim, como é em Minas, nas cidades históricas mineiras. Quer dizer, nós podemos conhecer a nossa história andando pela cidade, né? Pelas cidades brasileiras, né? Então, isso, nós, naquela época, nós não perdemos. Eu conheci muito bem Manaus, conheci a cidade flutuante com o meu avô que me levava para lá, que era de fato uma cidade sobre o Rio Negro. E ele conhecia muita gente, né? E conversava muito. Também queria vender as coisas dele, né? Aquela coisa do comerciante. E tudo isso foi bom para mim. Foi bom para minha experiência. E depois tem a sua experiência de leitura, que é também uma rica experiência de vida. Quer dizer, eu acho que a literatura ela se faz com esse cruzamento de uma experiência de vida com a experiência de leitura, né? Com a nossa observação e etc. E com muito Milton, trabalho. você falou há pouco, falando do seu avô libanês, e eu aproveito para tocar num outro assunto, né? Por coincidência, 2 dias depois do 7 de outubro de 2023, você estava num seminário na Fundação Getúlio Vargas, ali na 9 de julho, que recebia também a Mariam, se eu não me engano, companheira, mulher de Eduardo Said, que já havia falecido, né? Os seus livros mergulham alguns dos seus livros nessa herança libanesa tal, né? Você chegou domingo do Marrocos, que é um país que é da Liga Árabe, que tem uma das suas línguas oficiais, o árabe. Qual o seu sentimento desde o 7 de outubro de 2023? Como é que você tem vivido, lido, suportado o que você está vendo?
Olha, Bob, eu acho que o que está acontecendo, o que vem acontecendo, é uma tragédia não só para os palestinos, mas para a humanidade, porque está acontecendo, vamos dizer, massacres diários, né? E as grandes potências ocidentais estão de braços cruzados, da mesma forma, e essa é uma ironia trágica da história, da mesma forma que aconteceu durante o nazismo. Porque nos primeiros anos, desde os anos 1930 até o começo dos anos 40, as potências ocidentais não fizeram nada, nada para evitar o Holocausto. E o que nós estamos vendo hoje é, vamos dizer, a culminação, né, de um processo de ocupação bruta que começou, na verdade, antes de 1948, o ano da fundação de Israel. E isso, quer dizer, não adianta você negar, porque isso está nos grandes livros de história. Há pouco tempo foi publicado no Brasil um clássico respeitado no mundo todo, nunca contestado, de um scholar americano palestino, você citou o Eduardo Said, que foi aluno do Eduardo Said, autor de clássicos do orientalismo, cultura e imperialismo, e que fundou a cátedra, presidiu a cátedra Edward Said na Universidade de Colômbia até o ano passado. E esse livro, que se chama Palestino, um século de guerra e resistência, do Rashid Khalid, vamos dizer, conta toda a história desse processo. Desde 1917, quando a Declaração Balfour, do inglês, Balfour propôs a criação de um Estado judeu na Palestina histórica, onde, naquela época, 90% da população era de palestinos, muçulmanos e cristãos, e 10% de judeus que conviviam pacificamente, harmoniosamente, durante séculos e séculos e séculos. E que a criação desse Estado, que foi uma criação expulsando os palestinos, mais de 700 mil palestinos, acabou com esse convívio. Quer dizer, o próprio fundador, o pai espiritual e intelectual do sionismo, o Theodor Herzl, ele, no livro dele, que eu li, chamado Estado Judeu, ele diz que Israel será um posto avançado da Europa contra a Ásia, né? A vanguarda da civilização contra a barbárie. Quer dizer, é isso, os povos originários, os palestinos, os povos indígenas, os africanos, os negros, são considerados bárbaros. Considerados bárbaros. E o que está acontecendo hoje é uma matança diária de crianças. É insuportável isso. De mulheres, de velhos, de pessoas idosas, indiscriminada. Quer dizer, vocês já falaram sobre isso, o Jânio falou muito bem sobre isso, o Mário, o próprio Sérgio, vocês todos. Mas o meu sentimento bom, é de tristeza, sabe, boy? Porque eu acompanho isso há 50 anos. Há 50 anos. O meu pai, que era libanês, ele dizia, em Beirute, os judeus conviviam com os libaneses, conviviam com a gente, com cristãos e muçulmanos, de uma forma totalmente harmoniosa. Sevilha, por exemplo, uma época. Bom, a Andaluzia foi, para mim, É para isso. minha modesta opinião, Bob, a Andaluzia foi, vamos dizer, o grande momento que durou 8 séculos do verdadeiro iluminismo da humanidade, porque lá conviveram 3 religiões. Bom, a escola de tradutores de Toledo eram judeus e muçulmanos que trabalhavam juntos, cara. Era uma coisa impressionante. Aí os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando, em 1492, expulsaram os judeus e os muçulmanos da Andaluzia. Para onde eles foram? Para o Marrocos. Uma parte foi para a Europa,
Os judeus foram para a Europa, os muçulmanos e muitos judeus foram, tanto que até hoje existe uma comunidade de judeus no Marrocos. Eu visitei em Tanja, tem várias sinagogas em Tanja, em todo o Marrocos. Então, aquele momento da Andaluzia, do século oitavo ao século XV, foi um momento de grande convivência. E muitos judeus foram para a Palestina e ficaram lá. Quer dizer, o problema é você criar um Estado expulsando uma população local de lá, massacrando. Quem gosta de literatura pode ler um romance extraordinário de um escritor libanês, aliás, que faleceu recentemente, de origem cristã, inclusive, Elias Khoury. Ele tem um romance chamado Meu Nome é Adam, que foi publicado por uma excelente editora do Rio, a Tabla, uma ótima editora, que está publicando muita coisa do mundo árabe. Meu Nome é Adam. E ele conta nesse romance, que é um romance fleuve, é um romance caudaloso, vamos dizer assim, ele conta a história do primeiro gueto palestino na cidade de Lid, quando as milícias sionistas destruíram a cidade. Destruíram a cidade. Foi uma das 500 cidades destruídas entre 1947 e 51, sabe? E é impressionante porque os soldados israelenses falavam que eles iam ficar num gueto. E os palestinos não conheciam a palavra gueto, porque gueto é uma palavra europeia usada pelos nazistas. É. Que coisa. Milton, a gente está vendo agora no governo Trump uma pressão brutal sobre universidades, inclusive acusando-as de antissemitismo, porque protestavam, né? A gente sabe do tamanho da pressão em relação à imprensa ocidental. A gente vê isso acontecer claramente, até pelos títulos e pela maneira de escolher a notícia na mídia brasileira, né? Do ponto de vista pessoal, e a sua relação com amigos ou com a comunidade judaica, isso de alguma forma se modificou desde o período pós 7 de outubro? Isso criou arestas? Como é que está? Olha, Bob, de modo geral, meus amigos e amigas, judeus e judias, eles estão chocados e alguns estão envergonhados, sabe? Porque é como se tivesse caído uma máscara do terror de Estado, sabe? Tivesse caído uma máscara e uma grande decepção se desvelou nesse momento, sabe? Só que eu tento explicar para eles, com essa bibliografia, indicando livros como esse do Rashid Khalid, ou Tornar-se Palestina, da escritora chilena Lina Meruane, tem vários. Ou dos historiadores judeus, que é importante dizer que vários judeus, intelectuais judeus, escreveram sobre a questão palestina, sobre o sionismo. Por É, e, exemplo, vários exemplos. O Ilan Pappé, por exemplo, que é um grande historiador que escreveu vários livros, um clássico chamado A Limpeza Étnica da Palestina, que foi publicado no Brasil. O outro é 10 mitos sobre Israel, foi publicado por essa editora do Rio, a opa, Tabla, 10 mitos sobre Israel. Mas não tem só o Ilan Pappé, tem vários, vários. Quem se interessa, por exemplo, por questão de trauma, tem um médico judeu de 80 anos, sobrevivente do Holocausto, o Dr. Gabor Maté, que fala todos os dias sobre o trauma das crianças palestinas. Ele que sabe o que é um trauma, porque ele, quando jovem, os pais foram vítimas do Holocausto, entende? Então, há muitos intelectuais, há também comunidades de judeus antisionistas, como o Jewish Voice for Peace, Vozes Judaicas pela Paz. No Brasil também há comunidades judaicas antisionistas. Quer dizer, não é quer dizer, os meus amigos, eles estão entendendo, e alguns deles me disseram, Milton, isso aí é inadmissível, sabe? Não há como
justificar, aceitar, contemporizar. Não há como dizer que justificar isso por causa do 7 de outubro, porque esse massacre contra os palestinos vem desde 47, 1947, sabe? Quer dizer, é como diz um historiador espanhol, Enzo Traverso, ele diz, olha, o terror dos oprimidos é gerado pelo terror dos opressores. Quer dizer, você não pode comparar a violência de um movimento de libertação nacional com a de um exército de ocupação, porque a sua legitimidade não é a mesma, não é mesmo? E o grande escritor sobrevivente do Holocausto, Primo Levi, que escreveu livros maravilhosos, né? É Isto um Homem, são vários livros que ele escreveu. Ele diz: olha, o Holocausto não confere a Israel um status de inocência ontológica. Ele falou isso. Falou quando? Depois do massacre de Sabra e Shatila, no Líbano, quando mais de 2.000 palestinos, quer dizer, libaneses, foram massacrados pela direita, extrema-direita libanesa, com a cumplicidade do exército israelense que ocupava o Líbano em 1982, naquela época. Sharon, se não me engano, também estava naquilo, né? O Sharon, criminoso de guerra, e era o Menachem Begin. Esse Begin, O que foi hotel, primeiro-ministro, o hotel King David explodido. que ele Foi terrorista. destruiu. Exato, é um terrorista que o Einstein, olha, o Einstein, a Hannah Arendt e mais 18 intelectuais, cientistas judeus, publicaram uma carta em dezembro de 48 no New York Times, dizendo que a presença do então jovem Menachem Begin para arrecadar fundos para Israel era um absurdo, porque ele era um criminoso que tinha participado do massacre de Deir Yassin, um vilarejo palestino. Quer dizer, já o Einstein, naquela época, você vê a visão dele, né? O cara já sabia que não ia dar certo. Quer dizer, então, e as pessoas, o Bob falou dos Estados Unidos, está acontecendo lá eu acho que é pior, viu, Sérgio? Hum. É muito pior do que os anos de caça-bruxa Uhum. Queridos, atrás. infelizmente, essa deliciosa e tão importante conversa está chegando ao fim e eu estou naquela função que, felizmente, não é minha nesses dias e momentos, que é dizer, acabou, Sérgio e querido Milton. Já estão me avisando aqui, olha, Bob, já passou então. Muito obrigado, Milton. Muito Eu que obrigado por agradeço. essa ótima conversa, Sérgio, querido. Obrigado, Grande Bob, grande obrigado. Milton, prazer em revê-los aqui. Ó. Muito obrigado. Um Obrigado a abraço, vocês, amigas e né? amigos do Metrópole, do canal Bob Fernandes. Então, na semana que vem, nos vemos aqui e hoje à noite, às 19 no canal. Até mais.